Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é o professor Vinícius Braz, de Biologia. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cláudia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Diga para nós, professor, o que você preparou para essa aula especial de hoje? Então, olá, estudante. Nessa aula de hoje, né, eu vou corrigir as principais questões envolvendo os temas trabalhados aí no PET ao longo dessas 4 semanas. A gente teve 2 aulas de genética, onde nós falamos da genética no cotidiano 1 e 2, onde tratamos aí sobre assuntos de clonagem, DNA recombinante, transgênicos e também uma aula que foi ao ar na semana passada, Cláudia, que foi uma aula interdisciplinar comigo, a professora Débora de Química e o professor Júlio de Física, onde nós falamos ainda mais sobre essa análise do DNA e sobre uma técnica muito utilizada para a gente conseguir enxergar e visualizar e fazer os famosos testes de paternidade, a investigação criminal, né, a pesquisa forense para desvendar crimes, quando envolve algum material biológico aí. Então, o PET ele gira então em torno dessa aplicação da engenharia genética na nossa vida. Então, vamos começar com as questões. Cláudio, você pode ler a primeira questão para a gente, por favor? Claro. Essa vem do Enem de 2014. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, que essa questão aqui, ela é a questão número 1, tá, do seu PET. Ela está lá na página 39, está referente à primeira semana. Bom, como vocês podem ver, o seu PET ele trouxe aí várias questões de genética, né? Questões do Enem, que estão relacionadas com essa aplicação aqui da genética. E aí vai uma dica importante. Guardem bem essa matéria e associem. Porque na hora que você, estudante, for prestar o Enem, na hora que você abrir o caderno de Ciências da Natureza, com certeza vai ter nem que seja uma questão envolvendo alguma aplicação da engenharia genética. E eu te dou assim a certeza, se você chegar na prova, Cláudia, do Enem, para fazer a prova do Enem lá e abrir a prova de Ciências da Natureza e não ver nenhuma questão relacionada à genética ou à engenharia genética, minha filha, você pode levantar e ir embora na hora que você está na prova errada, que não é prova do Enem. Então vamos prestar atenção. Que o Enem sempre cobra 1, 2, é um tema assim, ao longo do tempo, pelo menos uma questão tem. Então vamos lá. O que é que nós estamos falando aqui? Um laboratório, então, de genética experimental, né, viu que determinada bactéria tinha um gene que conferia resistência específica para a praga. Então, ao esquema. Tenho a bactéria, isolei o DNA da bactéria. O que é que eu fiz? Clonei o DNA da bactéria, nós vimos nas nossas aulas. Depois, eu fiz a extração do gene de interesse. Né? Então, eu vi lá a sequência, peguei esse gene específico lá que vai garantir, então, essa resistência a pragas. Feito isso, eu vou o quê? Fiz, então, essa sequência de genes. Vou inserir esses genes aonde? Numas células do tecido da planta, geralmente nos tecidos meristemáticos, que é como se fosse as nossas células-tronco. Feito isso, vai nascer uma planta linda, lá, verdinha, bonitinha, que vai ter resistência a essa determinada praga. Então, olha, eu isolei o DNA bacteriano, extraí dele o fragmento de DNA responsável pelaquela resistência a essa praga e inseri ela numa célula de uma planta e nasceu essa planta resistente. Aí tem a pergunta, do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura, ela é classificada? E aí, Cláudia, o que você acha? Vai ser o quê? Um clone, uma planta híbrida, mutante, adaptada, transgênica? Olha, eu peguei o DNA, vou até voltar aqui, ó. Peguei o DNA de um ser, extraí o que é vantajoso dela e apliquei em um outro ser.
O que você acha? É mutante? Acho Será que não. Não, né? Clone? Não, Híbrida? não. Adaptada? Também acho que E não. transgênica? Sim, eu acho que é essa. Então, a alternativa correta, então, vai ser a letra E, transgênica. Cláudia tá boa na biologia, ó, tá assistindo às aulas de genética. A transgênica, então, vai ser o quê? Organismos transgênicos, ou que a gente chama de organismos geneticamente modificados, são aqueles organismos que vão o quê? Eu pego um gene específico de uma determinada espécie e vou introduzi-lo em uma outra espécie. Então, essa planta ela vai ter lá um gene que não é dela, mas ela vai expressar essa característica. Então, é um ser transgênico. Isso acontece muito na agricultura. Próxima pergunta, Cláudia, por favor. É do Enem de 2015. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Bayer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. Então, nós falamos muito sobre isso, sobre a questão da insulina. Nas 2 aulas que a gente teve, a gente falou bastante como que foi feito esse processo de produção da insulina comercialmente utilizada que hoje nós temos. Então, ó, as bactérias modificadas por Herbert Bayer passaram a produzir insulina humana. Por quê? Receberam, então, a sequência de DNA codificante de insulina humana. B, a proteína sintetizada por células humanas. Um RNA recombinante de insulina humana. O RNA mensageiro de uma insulina humana. Ou um cromossomo da espécie humana. Vamos voltar aqui, então, para a gente entender. Então, se uma célula ela parou de produzir esse determinado produto, que no caso aqui é a insulina. Então, as nossas células aqui, por exemplo, vai que eu sou diabético e não produzo insulina, necessito tomar. Nós sabemos que, primeiramente, era utilizado, você sabia que utilizava insulina de cavalos e de bois? De 80 era. Só que ela algumas pessoas causavam resistências. Sim. Aliás, desculpa, não é de cavalo, não é de porco. De porco e de boi. As pessoas eram resistentes, algumas, então passava mal, tinha efeito colateral, porque não era 100% parecida. Até que veio essa técnica do DNA recombinante, e aí perceberam que quando inseria o gene de um determinado ser em um outro ser, ele vai e duplicava. O que acontecia? Olha que interessante, Cláudia. Eu tenho aqui, ó, o meu DNA. Está lá com a informação. Vai, Cláudia, que esse pedacinho aqui, ó, de DNA, ele vai ser o responsável pela síntese de insulina. Esse daqui é o gene responsável pela produção de insulina. Só que a minha célula não está conseguindo mais produzir, teve algum defeito nesse gene. Aí o que eu faço? Eu vou com uma coisa chamada de enzima de restrição, que a gente tratou isso na primeira aula que eu tive com os meninos nesse PET. O que vai acontecer com essa insulina, com esse gene? Eu tenho, então, uma enzima de restrição, vou colocar aqui, ó, por exemplo, a EcoR1. O que vai acontecer? Ela vai fragmentar esse DNA numa sequência. Uhum. Lá, e aí, por um acaso, eles conseguiram, então, separar isso daqui. Lá na bactéria, aí vai utilizar a bactéria. A bactéria, ela tem um plasmídio, que é um cromossomo circular, e que ele vai duplicar normalmente na célula, que a bactéria reproduz assexuadamente, e ela vai então dividir, vai multiplicar de uma maneira fantástica. Feito isso, utiliza-se a enzima de restrição aqui também no plasmídio da bactéria. E ela vai cortar em pontos específicos. Então, cortou aqui e aqui. Então, esse pedaço aqui, a gente fala que houve a digestão. Então, esse material genético foi digerido por uma enzima de restrição. Então, se eu piquei aqui, não vai ter um buraquinho aqui? Uhum. Eu vou inserir esse gene aqui, ó, que eu quero aqui. Aí essa bactéria vai ficar assim, ó, esse plasmídio. Plasmídio da bactéria, material genético dela e um pedaço aqui, ó, ao DNA recombinante. Isso daqui, na hora que a célula vai duplicar, ela vai o quê? Guardar isso daqui.
Aí a célula da bactéria começou a produzir insulina. A insulina que a gente utiliza hoje, uma bactéria que vai fazer isso. E aí vem a pergunta. Opa, até passou aqui. Aí vem a pergunta. O que então que foi utilizado para produzir a insulina? A sequência de DNA codificante, que vai ser o quê? O gene responsável em produzir a insulina. A alternativa correta é a letra A. Isso então que constituiu o quê? A tecnologia do do DNA recombinante. Vamos para a próxima? Vamos. Essa questão veio do Enem de 2012. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. Boa pergunta. Então, essa questão do Enem de 2012, e ela vai estar lá na página 44 do seu PET, referente à segunda semana, onde a gente fala dos alimentos transgênicos. Então, a gente já viu aí na primeira questão o que são organismos transgênicos. Aqui também eu posso falar que essa bactéria foi transgênica, porque ela vai ter o quê? Um gene, né, um pedaço do DNA que não é dela, é de outra espécie. Então, o milho transgênico ele é produzido a partir da manipulação do milho original com transferência de um gene de interesse, retirado de um outro organismo. A característica de interesse será manifestada em decorrência. A mesma coisa daqui, olha. Vamos imaginar, o princípio é o mesmo. Retirei o gene de interesse, introduzi esse gene no DNA desse organismo que eu vou, né, que vai ficar geneticamente modificado, e ele vai então desenvolver com essa determinada característica. Será que vai ser do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido? Não, nós não vamos duplicar esse gene para ele ser transferido. Da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido, primeiro, transcrição do RNA transportador, o RNA transportador ele não é transcrito. Eu vou transcrever o quê? A partir do DNA, eu vou ter uma fita complementar de RNA mensageiro. Isso é a transcrição. A expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado? Não, vou expressar uma proteína sintetizada? Não, tem nada a ver isso, não. Da síntese de carboidrato a partir da ativação do DNA do milho original? Eu vou sintetizar carboidrato nessa sequência que eu falei com vocês? Em algum momento aqui a gente falou de carboidrato? Não, a gente fala o quê? De proteína. Né? A partir então desse sequenciamento, dessa expressão, geralmente vai ser expressa em forma de proteína. Da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Exatamente. Por quê? A partir do momento então que eu tenho um DNA recombinante, vamos lembrar aqui, ó, aqui é o DNA recombinante. Esse DNA, ele vai ser transcrito em RNA mensageiro, que depois vai ser o quê? Traduzido em uma proteína. Nesse caso aqui, pode ser que esse milho, essa proteína aí que vai ser transcrita, que vai ser traduzida, a partir então desse RNA mensageiro, vai ser uma proteína que vai garantir a determinada característica que eu quero. Então, eu vou, a partir da tradução do RNA mensageiro, que foi sintetizado a partir do DNA recombinante. Resposta correta, letra E. Próxima pergunta. Esta é do Enem de 2013. 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Então, bom, essa questão, ela está lá na semana 3 do seu PET, que vai estar na página 50. Nós estamos falando aí da análise do DNA, né? Depois que eu tenho, então, que eu vou cortar, fragmentar esse DNA, vou isolar os genes,
fazer todo aquele processo de eletroforese, eu vou imprimir o que a gente chama de DNA fingerprint, eu vou imprimir e vou ter uma imagem mais ou menos igual a essa. Feito isso, então, eu quero saber, e aí, quem pergunta? Qual casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? Vamos ver aqui, ó. Olhem bem, analisem bem essa figura. Toda vez que eu tenho essa imagem aqui, vai ser uma imagem através da eletroforese. O que vai ser isso? Cada bandinha dessa daqui colorida, ela vai estar representando os fragmentos de DNA, os genes. Então, o que eu vou ter aqui? Vamos lembrar lá da primeira lei de Mendel. Lembram que cada característica, ela vai vir o quê? 50% do seu pai, 50% da sua mãe, certo? Nesse caso, então, para a gente fazer essa análise, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que esperar o quê? 50%, em teoria, teria que ter aqui esse bebê tinha que ter barrinhas equivalentes ao do pai, com barrinhas equivalentes à da mãe. Vamos então analisar, a gente vai comparar mesmo cada fita dessa. Então, como que vai ser feito aqui? Olha que interessante. Então, aqui, ó, se a gente for ver aqui, olha, a terceira coluninha aqui está colorida, certo? Terceira está colorida. Então, ó, o casal, a mãe do casal 1 vai ter isso, é a colorida também. E o pai do casal 2, pai do casal 3 e a mãe do casal 4. Então, ó, a gente pode ver. Depois, o de baixo, qual que vai ter? O pai. Então, aqui eu já excluo de cara, eu já excluo o casal 5. Por quê? Porque as duas aqui, olha, as duas bandas aqui de DNA que eu vou ter, coloridinhas, pelo menos ou o pai ou a mãe, ou os dois, tinham que ter. Então, 5 já excluí. O 3, então, está ganhando. Ó, o pai teve 2 repetições. Depois, eu vou aqui, ó, essa daqui. Se eu seguir aqui na linha, ó, a mãe tem uma igual. Depois, o próximo. Solta um, que não tem uma repetição, aqui, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos coloridos. Vamos ver aqui, ó. O pai e a mãe não tem, mas olha o 3 como que tem. Vamos ver, o 3 já está ganhando. Se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o bebê tem 8 repetições. 50% do pai, 50% da mãe. Então, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, que vão ser iguais. E olha a mãe. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que, mas Vinícius, você tem 8 e aqui você mostrou que a mãe tem 5 e o pai tem 5. Por quê? Eles vão o quê? Compartilhar. Isso por algum acaso pode acontecer. Nesse caso, o casal 3, ele vai ser o provável pai. Porque os valores de repetição, olha, são os mesmos. 50% do pai, 50% da mãe. A gente herda isso geneticamente. E os outros não vão ser por quê? Não tem esse padrão a ser seguido. O pai e a mãe pode sim apresentar uma ou outra repetição que o bebê não vai ter. Mas aqui, olha, é muita coincidência que nem o pai ou a mãe não vai possuir as principais repetições que o filho tem. Então, a resposta correta vai ser a letra C. Bom, vamos ler a questão 4, Cláudia, que nosso tempo eu acho que já está acabando. Unifesp, São Paulo, 2007. O mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existente nos 23 pares de cromossomos humanos. Então, está perguntando o que vai ser, então, esse mapeamento. Nós sabemos que vai ser o quê? É o nosso genoma humano. Se eu estou mapeando todos os nucleotídeos, eu vou ter, então, a sequência lá, bonitinha. A, T, 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 G, A, T, G. Então, essa sequência que vai codificar os genes, né, que vai ser os nossos códons, eu vou o quê? A partir do momento que eu mapeio, eu vou ter o nosso genoma. E esse genoma, então, é o que falta fazer? Não, nós já temos um genoma já concluído. É a condição necessária para saber se o número de moléculas de RNA existem em nosso organismo? Não. É o que nos permitiria reconhecer qual a relação de proteínas em relação,
qual a real proporção de proteínas em relação às moléculas de DNA que possuímos? Não. É o que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos, sendo apenas um passo no conhecimento do nosso genoma. Resposta correta, então, vai ser a letra D, tá? Que foi um passo. O projeto Genoma, ele foi um esforcinho inicial que teve lá, que conseguiu sequenciar, e aí a gente consegue ter vários avanços aí. Mas, infelizmente, nós não temos ele todo ainda decifrado, digamos assim, entender todos os nossos mecanismos de expressão gênica. Chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham acompanhado e se tiver alguma dúvida, mande que eu vou responder no ao vivo. Espero vocês então nas aulas do PET 5. Até mais!